Ensina-me, ó Espírito Santo, o testemunho de Jesus. Deixe-me compreender coisas maravilhosas da lei divina. Blake. Sou apenas um conservo seu e de seus irmãos que dão testemunho de Jesus. Apocalipse 19, versículo 10. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mateus 11, versículo 29. O jugo da lei é uma expressão rabínica comum para o estudo das Escrituras. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Apocalipse 1, versículo 5, propõe uma troca das Escrituras baseada em sua própria experiência pessoal por outras baseadas puramente em especulações. Ele quebra a casca. É muito difícil para o homem mudar sua compreensão do significado de um evento, uma vez que as velhas interpretações aceitas se fixaram rigidamente em sua mente. Mas os 4 atos de Deus que velam sua imagem. Façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1 versículo 26, aparecem sob uma luz bem diferente em perspectiva do que realmente são vistos em retrospecto. A ressurreição é o primeiro ato de Deus na revelação de sua imagem. Ela se cumpre de uma forma que o homem jamais poderia imaginar, por um despertar em seu crânio, não no final de sua história, mas dentro de sua história. A ressurreição é um evento que acontece na vida terrena do homem. Nossa vida humana tem seu significado somente e sempre em relação à nossa ressurreição. O homem assim despertado é declarado Filho de Deus por um ato poderoso em que ele ressuscitou dos mortos. Trata-se de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Romanos 1 versículo 4. A participação na vida futura depende do ato de Deus de despertar os mortos. Somos ressuscitados um a um para nos unirmos em um único homem, que é Deus. E o Senhor se tornará rei sobre toda a terra, e naquele dia o Senhor será um e seu nome um. Zacarias 14 versículo 9. A ressurreição é uma experiência individual, um despertar no próprio crânio, seguido instantaneamente por um nascimento sobrenatural de seu crânio, um nascimento privilegiado em uma nova criação. Isso é efetuado somente pela graça de Deus, e somente para tal despertar o Novo Testamento usa o termo a ressurreição. Todos os outros homens, exceto os ressuscitados, são, na morte, restaurados à vida apenas para morrer novamente. Aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe fizeram uma pergunta, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morrer o irmão de um homem, tendo mulher, mas sem filhos, o homem deve tomar a esposa e criar filhos para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos, e o segundo e o terceiro a levaram, e da mesma forma todos os 7 não deixaram filhos e morreram. Depois disso, a mulher também morreu. Na ressurreição, portanto, de quem será a mulher? Pois os 7 a tiveram como esposa. E Jesus lhes disse: Os filhos desta era casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de chegar àquele século e à ressurreição dos mortos não se casam nem se dão em casamento, porque não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20 versículo 27, 36. Ele despertou do sonho da vida a tis nós, que perdidos em visões tempestuosas, mantemos com fantasmas uma luta inútil. Shelley. O propósito de Deus não está em desenvolver a ordem natural, mas em despertar seus filhos associados a ela. Pois o universo criado espera com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8 versículo 19. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para completar. Digo-vos isto, e enquanto durarem o céu e a terra, nenhuma letra, nem um traço desaparecerá da lei até que tudo o que deve acontecer aconteça. Mateus 5 versículo 17, 18. Minha tarefa é dar testemunho da verdade. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, e todos os que não são surdos à verdade ouvem a minha voz. João 18 versículo 37,38. Eu estava morto e agora estou vivo para sempre. Apocalipse 1 versículo 18.
Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1 versículo 5. O testemunho de Jesus deve ser ouvido e respondido. Alguns serão convencidos pelo que ele diz, enquanto outros não acreditarão. O testemunho de Jesus não pode ser induzido à vontade. É a revelação da imagem de Deus. Este despertar repentino e completamente inesperado no crânio de alguém, para descobrir que é um sepulcro no qual você foi sepultado, é desconcertante e desconcertante. A ressurreição é o primeiro ato de Deus na revelação de seu desejo primordial: façamos o homem à nossa imagem. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A obra de Deus em você está completa, quando você toma a forma de Cristo. Gálatas 4 versículo 19. Então você será despertado e ressuscitado dentre os mortos. O primeiro ato pelo qual Deus revela o Filho, que é o esplendor do esplendor de Deus e a marca do próprio ser de Deus. Hebreus 1 versículo 3, é um ato duplo. Desperta o adormecido e o faz sair de seu crânio, e nascer de novo. Desperta, dorminhoco. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo brilhará sobre ti. Efésios 5 versículo 14. Ele nasceu de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para ele. E Pedro 1 versículo 3, 4. O novo nascimento segue a ressurreição. A carne pode dar à luz apenas a carne, é o Espírito que dá à luz o Espírito. Você não deve se surpreender, então, quando eu digo que você deve nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o som dele, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. João 3 versículo 6, 8. O homem desperta dentro de seu crânio para descobrir que está sepultado dentro dele. Intuitivamente ele sabe que se empurrar a base do crânio uma abertura será feita e ele sairá. Ele empurra a base, encontra uma abertura e sai primeiro com a cabeça da mesma forma que uma criança nasce. Ao contemplar o crânio do qual acabou de emergir, de repente ouve-se um som como de um forte vento forte que enche toda a sala. Ele ouve seu som, mas não sabe de onde vem ou para onde vai. Sua atenção é desviada por um momento do corpo de onde acaba de emergir pelo som do vento. Ao olhar para o corpo, ele fica surpreso ao descobrir que ele foi removido e em seu lugar estão 3 homens, um senta-se onde estava a cabeça e 2 sentam-se onde estavam os pés. Eles também ouvem o som da poderosa vitória, mas não sabem a de onde vem ou para onde vai. Eles não veem o homem que nasceu de seu crânio, mas encontram o sinal de seu nascimento, um bebê envolto em panos deitado no chão. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um libertador, o Messias, o Senhor. E este é o seu signo: encontrareis um recém-nascido todo embrulhado numa manjedoura. Lucas 2 versículo 11, 12. Eles encontram o sinal de seu nascimento, mas não o homem nascido 2 vezes, pois ele agora é declarado Filho de Deus por um ato poderoso em que ressuscitou dos mortos. Romanos 1,4. Meu Pai e eu somos um. João 10 versículo 30. O segundo poderoso desvenda o mistério da paternidade e da irmandade do homem. O homem encontra Davi de fama bíblica e descobre que a natureza e a missão de Davi são espirituais, não físicas ou históricas. Encontrei Davi. Ele clamará por mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2 versículo 7. Ninguém conhece quem é o filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10 versículo 22. Ele lhes disse: Como podem dizer que o Messias é filho de Davi? Pois o próprio Davi o chama de Senhor. Como então ele pode ser filho de Davi? Davi no Espírito o chama de meu Pai. Quando o Messias, a imagem do Deus invisível, for formado no homem,
esse homem encontrará Davi e Davi o chamará de pai. Eventualmente, todos os homens dirão a Davi: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2 versículo 7. E todos conhecerão a paternidade e a fraternidade do homem. Filipe disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai e nada mais pediremos. Jesus respondeu: Tenho estado todo esse tempo com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Então, como você pode dizer: E mostre-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai em mim? João 14 versículo 8, 10. O terceiro ato poderoso revela que a imagem de Deus é de natureza dupla. Vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3 versículo 16. E o véu do templo rasgou-se em duas partes de cima a baixo. Marcos 15 versículo 38. Agora, meus amigos, o sangue de Jesus nos torna livres para entrar com confiança no santuário pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através da cortina, o caminho da sua carne. Hebreus 10 versículo 19, 20. Um raio divide o homem em dois desde o topo do crânio até a base da espinha. Ele é fendido como se fosse uma árvore que foi atingida por um raio. Na base de seu corpo decepado ele vê o sangue de Jesus, uma poça de ouro derretido, ele sabe que é ele mesmo. Em seguida, fundindo-se com o sangue de Jesus, ele sobe sua espinha cortada em um movimento serpentino em seu crânio. Isso é para cumprir a Escritura, é necessário que este Filho do homem seja levantado, como a serpente foi levantada por Moisés no deserto. João 3 versículo 14. O quarto e último ato é uma expressão da satisfação de Deus com sua obra. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1 versículo 31. O crânio do homem de repente se torna translúcido. Pairando sobre ele, como se estivesse flutuando, há uma pomba com os olhos voltados para ele com amor. E eis que os céus se abriram para ele e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele e eis que uma voz do céu disse: Este é meu filho, meu amado, em quem me comprazo. Mateus 3 versículo 16, 17. A pomba desce sobre ele e o sufoca com amor, beijando seu rosto, sua cabeça, seu pescoço. Esses quatro atos poderosos, embora separados no tempo por aproximadamente 3 anos e meio, são partes de um único complexo. São conferidos ao Cristo ressuscitado, nessas quatro experiências místicas e sobrenaturais do homem, os nomes divinos de Jesus, Pai, Filho do homem, Filho de Deus. A ressurreição é uma experiência pessoal única, é por definição a ressurreição do Cristo. Embora a própria ressurreição não seja descrita nas Escrituras, ela representa o ponto central da fé cristã. Marca a divisão entre esta época e aquela em que até a lei da morte é quebrada, onde não se morre mais, onde todos são iguais aos anjos, filhos não mais deste mundo, mas daquele mundo, de Deus e de a ressurreição, que é uma nova criação. Tornar-se outra pessoa é extinguir a si mesmo, na verdade, morrer. É neste sentido que Deus morreu pelo homem. Ele estava na forma de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Eu dou minha vida, para recebê-la de volta. Ninguém me roubou isso, estou estabelecendo-o por minha própria vontade. Eu tenho o direito de entregá-lo e tenho o direito de recebê-lo de volta. João 10 versículo 17, 18. Após a ressurreição, o homem relê nas antigas escrituras insinuações e prenúncios da verdade conforme ele a experimentou. No papel do livro está escrito sobre mim. Salmo 40 versículo 7. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13 versículo 5. Cristo não poderia emergir do homem em quem ele não existia. Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram, porque ainda não sabiam, ou seja, entendiam, a Escritura, que ele deve ressuscitar dos mortos.
João 20 versículo 2, 9. Um dos homens no túmulo encontrou o bebê, o sinal do nascimento sobrenatural, mas eles não o viram, o homem que nasceu sobrenaturalmente. Ele está ressuscitado. Ele nasceu de novo, ele disse, mas estas palavras pareciam aos outros uma fábula, e eles não acreditaram nelas. Lucas 24 versículo 11. Ser ressuscitado é a trazer a imagem do homem do céu. 1 Coríntios 15 versículo 49. Não há perda de identidade, mas há uma descontinuidade radical da forma. Ele mudará nosso corpo humilde para ser como seu corpo glorioso. Filipenses 3 versículo 20, 21. O desejo primordial de Deus é façamos o homem à nossa imagem está amadurecendo para a hora marcada. E não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Atos 1 versículo 7. A visão tem sua própria hora marcada. Amadurece, florescerá. Se demorar, espere. Pois é certo e não tardará. Abacuque 2 versículo 3. A história sagrada de Israel, como está registrada no Antigo Testamento, é uma história completamente profética que Deus traz ao clímax e cumprimento em Jesus Cristo em você. O Senhor dos Exércitos jurou: como planejei, assim será. E como propus, assim será. Isaías 14 versículo 24. As promessas de Deus, por tanto tempo cultivadas como botões na árvore de seu propósito em desenvolvimento, desabrocharão em flores, em 4 atos poderosos, em Cristo em você. A força total dessa verdade pode ser perdida porque você não está consciente de nenhuma ruptura repentina com o passado. Uma coisa nova aconteceu. Você nasceu de novo. Grande, confessamos, é o mistério de nossa religião. 1 Timóteo 3 horas e 16 minutos. Tudo o que está escrito nas Escrituras sobre Jesus Cristo está escrito sobre o homem. E, chegando ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Lucas 23 versículo 33. O túmulo escavado na rocha, onde ninguém jamais foi colocado. Lucas 23 versículo 53, é o crânio do homem. E se fomos unidos a ele em uma morte semelhante à dele, certamente seremos unidos a ele em uma ressurreição semelhante à dele. A Romanos 6 horas e 5 minutos. Relatei minha própria experiência para que você conheça a verdade sobre o mistério cristão, a mensagem da salvação como eu mesmo a experimentei. A imagem divina é revelada nesta série de eventos sobrenaturais que evocam a resposta de admiração e admiração. A experiência pessoal deve selar a verdade das Escrituras. Deus está enterrado no crânio do homem. Seu nome é Eu Sou. Ele despertará no crânio do homem. Ele emergirá do crânio de MN e nascerá de novo. Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Jesus Cristo é a verdadeira identidade de todo homem. E agora, vá escrevê-lo diante deles em uma tabuleta e escreva-o em um livro, para que seja para o futuro como uma testemunha para sempre. Isaías 30 versículo 8.